Se você fosse casar com uma mulher e soubesse que essa mulher só está contigo por interesse e não porque ela te ama, você casaria com ela? Sim ou não? E você acha que Jesus vai casar com você sabendo que você é um interesseiro? Que você não quer Jesus? Você não quer o carpinteiro, você quer o rei. Você quer morar no palácio real. Você quer vestir as vestes reais e se sentar num trono e ficar no bem bom. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero ler com vocês uma palavra que está em 1 Coríntios, do capítulo 1, no versículo 18 em diante, que diz assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para judeus e para os gregos loucura. Amém? Essa mensagem faz com que a gente venha a entender que o racionalismo, ou seja, o entendimento intelectual dos maiores sábios da época de Jesus, era totalmente vão e inútil para compreender a mensagem que Jesus trouxe à Terra. Se vocês lerem em João capítulo 3 e meditarem no que Jesus diz para Nicodemos, um professor e mestre de Israel, que a única forma de Nicodemos poder ver o reino de Deus era nascer de novo, ou traduzindo numa linguagem contemporânea, era dando reset no Windows, era formatando o HD e reinstalando o programa, porque tudo que Nicodemos tinha adquirido o tornava completamente incapacitado de compreender a realidade de toda a palavra de Deus. E por que Jesus teve que dizer isso para Nicodemos? Porque a única forma de você entender a vontade de Deus é pelo poder do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode fazer curso de teologia, de escatologia, de hebraico, de aramaico, de grego, você pode ter toda a ciência, todo o entendimento, mas se o Espírito Santo de Deus não se revelar dentro de ti e não revelar a ti a mente de Cristo, o desejo que Cristo tem com a sua igreja, você só está perdendo o seu tempo. E a única coisa que você vai adquirir com tudo isso é um ego inflado e uma falsa humildade que, quando é colocado à prova, você mostra quem realmente você é. Uma pessoa muitas vezes arrogante, prepotente e que se acha o dono da verdade de Deus. A maior prova disso é que surgiram, depois da Reforma Protestante, diversas denominações doutrinárias que buscavam de alguma forma trazer a verdadeira vontade de Deus para a Terra. Se vocês meditarem no livro de Apocalipse, vocês vão ver que Roma é a mãe de todas as meretrizes da Terra. Ela é a meretriz mãe. A partir dela veio toda essa prostituição fermentada que é, na maioria das vezes, o evangelho que está sendo pregado aí no mundo. Em época de celebração da Reforma Protestante, nós podemos avaliar a vida tanto daqueles que foram luteranos, como foram calvinistas, como também os anabatistas, que tiveram uma vida totalmente dedicada a viver o evangelho que eles pregavam, porque de nada adiantava, segundo a visão dos anabatistas,
reformar a igreja se não tivesse uma reforma pessoal e prática de vida. E hoje eu pergunto para vocês, do que adianta eu conhecer uma Bíblia de capa a capa se eu não vivo o que está escrito nela? O Senhor Jesus nos ensina que eu tenho que aprender a ser manso e humilde como Ele era. O Senhor Jesus ensina que eu tenho que aprender a abençoar quem me persegue, a amar meus inimigos. O Senhor Jesus ensina que se a minha justiça pessoal minha, não exceder em muito a justiça pessoal dos escribas e dos fariseus, ou seja, dos maiores teólogos e religiosos da época, de modo algum eu vou poder fazer parte. E hoje as pessoas elas estão criando engajamento com obra, com conhecimento teológico. Quando uma pessoa traz uma nova pérola da palavra, uma revelação tremenda da palavra, alguma coisa que é novidade nesse mundo tão, como é que eu vou dizer, nessa poluição que é, onde todo mundo é sábio, todo mundo é profeta, todo mundo é mestre do saber da palavra de Deus. Quando surge uma novidade, quando surge uma revelação nova, todo mundo vai lá, pega a fala que já é pronta de alguém que recebeu e sai repetindo igual papagaio de pirata. Mas não tem vida prática com isso, porque a ideia não é viver, a ideia é só criar engajamento. Eu quero trazer uma revelação para os irmãos sobre vida prática cristã. Quantas pessoas vocês conhecem que dentro da igreja parecem santos, são cheios de entendimento, são cheios de sabedoria? São pessoas que são, entre aspas, irrefutáveis na doutrina. Mas no dia a dia prático, dentro de seus lares, na vida comum cristã, são pessoas arrogantes, prepotentes, vivem se metendo na vida alheia, não cuidam nem da própria casa, mas querem dar pitaco na vida dos outros. Falam mal de irmãos, falam mal de outras igrejas, falam mal das pessoas que eles não gostam. Tudo aquilo que o ser humano não compreende, ele deturpa, porque o fruto do conhecimento do bem e do mal veio para matar, para roubar e para destruir. Paulo recebeu a revelação do Senhor a tal ponto que ele disse que considerava tudo que ele adquiriu em toda a sua vida como um religioso, como um professor, como um fariseu, como um conhecedor da Torá, refúgio. Ele considerou tudo como perda para ganhar Cristo. Ele disse, eu não tenho justiça própria que provém da lei, mas eu tenho dentro de mim uma nova justiça que provém da fé naquele que me amou e deu sua vida por mim. E o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Se vocês meditarem no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, lá no finalzinho, quando Jesus está falando com Nicodemos, Jesus diz a seguinte frase: Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho único para salvar o mundo. Aí eu pergunto, eu sou um seguidor de Jesus Cristo? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você segue a Jesus, salve esse mundo. Seja luz, seja sal. Dê o exemplo daquilo que você prega na sua vida diária. Pare de correr atrás de aplausos, de microfones, de honrarias humanas, porque isso quem faz é fariseu. Pare de querer medir igreja por quantidade e não por santificação prática dos membros. Tem congregações aí que só sabem pedir dinheiro, que tem milhões e milhões e milhões de pessoas congregando com eles. E eles são exemplo? Reflitam. Quantidade se tornou qualidade, sendo que quando o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho da cruz, só ficou os discípulos. A grande maioria que comeu dos pães e dos peixes foram embora. Cristo conhece o meu e o seu coração, e Cristo vai te colocar na fornalha de fogo e vai provar se você é fiel ou se você é um hipócrita. Vale para mim e vale para você.
É por isso que tem muito cristão passando perrengue para ver se realmente ama Jesus ou se só ama o que Jesus tem a oferecer para eles. Se você fosse casar com uma mulher e soubesse que essa mulher só está contigo por interesse e não porque ela te ama, você casaria com ela? Sim ou não? E você acha que Jesus vai casar com você sabendo que você é um interesseiro? Que você não quer Jesus? Você não quer o carpinteiro, você quer o rei. Você quer morar no palácio real. Você quer vestir as vestes reais e se sentar num trono e ficar no bem bom. Mas eu tenho notícia para dar para você. Se você não se arrepender e se você não confessar os seus pecados a Jesus Cristo, teu Senhor, aquele que pagou com o seu sangue na cruz do Calvário pela tua alma e te comprou com o sangue santo, se você não confessar pecados e não se arrepender, você corre um grande risco de chegar naquele dia e ser lançado no choro e ranger de dentes, e não na glória. Parem de se meter na vida alheia. Parem de querer ser o que não são. Parem de querer pregar o que não vivem e aprendam a ganhar almas para o reino pelo vosso bom procedimento, pelo vosso bom exemplo. Luz do mundo e sal da terra. Luz não prega a Bíblia. Luz ilumina. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Sal não faz louvor. Sal conserva a carne para que não apodreça, porque naquela época, para quem não sabe, não existia geladeira. E parem de ficar inventando um monte de analogia embasada em versículos isolados e querendo trazer uma revelação nova. Nossa, essa aqui vai dar 100 mil likes para mim. Parem de fazer isso em nome de Jesus e entreguem a honra e a glória para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dono da igreja. Porque enquanto você se destaca, o Cristo que habita em ti volta a ser crucificado por causa do seu orgulho, do seu ego e dessa falsa humildade que muitas vezes você tenta demonstrar na igreja, mas que quando é confrontado dentro de sua própria casa, no seu trabalho e no seu dia a dia, você mostra a verdadeira face que está oculta. E você não tem mais a humildade de reconhecer pecados e pedir perdão por eles, porque você está mais preocupado com o seu título e com a sua imagem do que verdadeiramente servir o rei. Eu perdi as contas de quantas vezes eu me humilhei e pedi perdão para pessoas, porque mesmo com o conhecimento que eu possuo, ainda muitas vezes me falta a prática de viver o que eu conheço. E você já entendeu que pedir perdão é cruz, que se humilhar é cruz, e que tentar manter uma aparência de religioso, de santo, de sinete da perfeição é satânico? Você já entendeu isso? Se sim, louvado seja o nome do Senhor. Continue, avance, Cristo é contigo. Deus abate os soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Vai chegar um momento em que Cristo vai voltar e você receberá seu galardão. Agora, se você se preocupa tanto com a sua imagem dentro da igreja, a tal ponto que você não se humilha, que você não tem atitudes condizentes com o evangelho que prega, e você aponta o dedo para todo mundo e quer corrigir todo mundo, mas você nunca precisa de correção e você não aceita ser exortado, corrigido e contrariado por quem é novo na fé ou por quem não tem reputação na obra, eu tenho notícia para te dar. Corre um grande risco de no grande dia você ser rejeitado. A escolha é sua. Faça a escolha certa. Busque a Cristo e não a sua reputação na obra. Porque a glória do homem é abominável diante da presença do Senhor. Como está escrito aqui. Ele vai destruir a sabedoria dos sábios e reduzir a nada o entendimento do prudente. Amém? Que Deus abençoe. E um ótimo final de semana.